Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar o que significa o valor de P e como interpretá-lo corretamente em ensaios clínicos. Meu nome é João Rafael, eu sou médico, clínico, geriatra e mestre em saúde pública. Então, antes de mais nada, eu vou colocar o conceito. O valor de P ele vai me dar a probabilidade de a diferença encontrada entre os grupos, ou uma diferença maior do que aquela, poder vir a ser obtida considerando que a hipótese nula está correta. Tá? Agora, o que isso significa? Vou aqui dar um exemplo muito usado em literatura, que é o teste da moeda. Vamos supor que eu tenho aqui uma moeda em mãos e vamos supor que eu quero saber se essa moeda está ou não viciada. Eu, por algum motivo, aventei a hipótese de essa moeda estar viciada, ou seja, ela não estar bem balanceada, de que ela tende a me dar um resultado de cara ou de coroa, né? Ou seja, que a probabilidade de vir a ser cara, por exemplo, é maior do que a probabilidade de vir a ser coroa. Então, a partir do momento em que eu aventei a hipótese de essa moeda estar viciada, automaticamente me surge a possibilidade da negação dessa hipótese, que é de essa moeda não estar viciada. Então, eu estruturo o conjunto de hipóteses como de forma dicotômica. E essas duas hipóteses esgotam o campo de possibilidades. Esse é um esquema básico a partir do qual a pesquisa é estruturada, a pesquisa clínica é estruturada. Então, nós convencionamos chamar em bioestatística a hipótese aventada, a hipótese de haver uma diferença, de hipótese alternativa. E a negação dessa hipótese, que seria a hipótese de não haver diferença, que é uma hipótese neutra, de hipótese nula. Então, quando nós temos essas duas hipóteses, nós planejamos um experimento para testá-las. E, na verdade, o que acontece? A hipótese que é testada no experimento é a hipótese nula. Os testes estatísticos que são usados e os resultados que eles dão, eles são elaborados, eles nos direcionam para testar a hipótese nula. É como se a hipótese nula tivesse uma presunção de crença e para que eu possa aceitar a hipótese alternativa, que foi a hipótese que eu aventei inicialmente, eu tivesse que, na verdade, falsear a hipótese nula. Vamos supor agora que eu executo o experimento de arremessar essa moeda 10 vezes. E se a minha hipótese é, por exemplo, de que ela está viciada no sentido de ter uma chance maior de vir a ser um resultado cara do que coroa. Vamos supor que eu arremesso a moeda e eu tenho o resultado 7 caras e 3 coroas. Então, o que aconteceu aqui? Eu tive uma diferença de proporção. Eu tive uma proporção maior de caras do que de coroas. Esse resultado, ele é compatível com a hipótese alternativa? Até é, pode ser que essa moeda esteja viciada. Entretanto, eu percebo, até sem fazer nenhum cálculo, que esse resultado pode vir a ter acontecido mesmo essa moeda não estando viciada. Mesmo que a probabilidade de vir a dar cara ou coroa em cada arremesso seja de 50%, pode acontecer de eu ter um resultado 7 caras e 3 coroas, ok? Então, há métodos estatísticos que me permitem estimar essa probabilidade, a probabilidade de eu vir a ter uma diferença maior ou igual a essa, ou seja, probabilidade de eu ter 7 caras e 3 coroas, ou 7 coroas e 3 caras, ou uma relação 2 para 8, ou 1 para 9. Vamos supor que essa probabilidade seja de 34%. Então, nesse caso, qual é o resultado do experimento? Eu arremessei a moeda 10 vezes, tive um resultado de 7 caras e 3 coroas, com um P de 0,34. O que esse P está me dizendo? A probabilidade de eu ter, considerando que a hipótese nula é verdadeira, qual a probabilidade de eu ter uma diferença igual ou maior do que essa? É 0,34. Então, essa moeda até pode estar viciada. Entretanto, eu percebo, e demonstrando matematicamente, usando um teste estatístico, que um resultado como esse, ou mais extremo do que esse, poderia ter ocorrido, estando a hipótese nula verdadeira, 34% das vezes que eu fosse repetir esse experimento, digamos assim. Então, essa probabilidade de ocorrência de uma diferença como essa ao acaso é o que não me deixa suficientemente seguro para rejeitar a hipótese nula, para dizer que a hipótese nula está errada e, portanto, aceitar a hipótese alternativa. Então, a interpretação é: a hipótese nula ainda pode estar correta. Isso não significa que eu esteja dizendo que não há uma diferença de probabilidade de vir a dar cara ou coroa. Pode até ser que a moeda esteja viciada, mas com esse experimento eu não tenho elementos suficientes para fundamentar uma crença de que essa moeda
esteja viciada. Se nós partirmos agora para o cenário de um ensaio clínico, e aqui eu vou colocar o esquema um esquema clássico de ensaio clínico, em que eu tenho uma determinada doença e eu quero avaliar, eu quero testar o efeito de um determinado medicamento em reduzir complicações dessa doença. Então, para fins dessa exposição, eu estou usando dados de um ensaio clínico que foi publicado nos últimos anos, tá? Eu vou deixar o DOI desse ensaio clínico na descrição do vídeo, mas apenas colocando alguns dados para que nós possamos entender esses conceitos. Então, vamos supor que nós temos uma determinada doença, que é uma doença viral, contagiosa, que pode vir a causar pneumonia no paciente, e o paciente, devido a complicações dessa doença, principalmente complicações pulmonares, ele possa vir a necessitar de hospitalização, tratamento hospitalar, e que ele tenha um risco de evoluir para óbito em consequência de complicações dessa doença, um risco de morte. E eu quero saber se a droga X, um determinado medicamento administrado por via oral para o paciente acometido dessa doença, se ela reduz o risco de ele vir a necessitar de hospitalização e o risco de ele vir a evoluir para óbito devido a complicações dessa doença. Como que esse ensaio clínico é estruturado? Então, a partir desse momento, nós aventamos duas hipóteses, né? Então, lembrando que em bioestatística nós trabalhamos com um modelo dicotômico, né? Duas hipóteses que vão esgotar o campo de possibilidades. A hipótese que eu aventei, que é a hipótese de que a droga X, quando administrada ao paciente, reduz o risco de ele vir a necessidade de hospitalizações e o risco de óbito. E a hipótese alternativa, ou seja, de que a droga X não reduz esse risco. Então, como que é classicamente estruturado o ensaio clínico? Antes de mais nada, lembrar, o ensaio clínico ele é um experimento científico. Então, como todo experimento científico, eu isolo um cenário em que eu controlo as variáveis que eu tenho como controlar e que julgo importantes para responder a minha pergunta. Então, vamos supor que nós temos aqui dois grupos, o grupo intervenção, que é o grupo de pacientes acometidos pela doença que vai receber a droga X, e o grupo controle, que é o grupo de pacientes que vai receber um placebo, que é um comprimido de aspecto idêntico ao da droga X, porém que não tem princípio ativo. De modo que nem os pacientes, nem os investigadores sabem quem vai receber o placebo e quem vai receber a droga X. E nós temos 212 pacientes no grupo intervenção e 211 pacientes no grupo controle, ou seja, é um número praticamente idêntico. E vamos supor que esses grupos de pacientes, eles são idênticos, de modo geral, em relação às principais características que eu tenho como controlar. Por exemplo, que há proporções semelhantes de sexo, distribuição semelhante por idade, por comorbidades, pelas variáveis que eu julgo importantes. Acompanhando esses pacientes, observou-se no estudo que houve 4 internações no grupo que recebeu a droga X, 1,89%, e houve 10 internações no grupo de pacientes que recebeu placebo, 4,74%. O que aconteceu aqui? Houve uma diferença. Para quem participou do estudo, a princípio, foi melhor ele ter sido alocado no grupo intervenção. Entretanto, eu preciso automaticamente me fazer a seguinte pergunta: qual seria a chance, a probabilidade de eu vir a ter uma diferença igual ou maior do que essa entre os grupos, considerando que a hipótese nula esteja correta? Eu sei que essa diferença, uma diferença igual ou maior do que essa, eventualmente poderia acontecer por sorte, aleatoriamente. Como que eu posso estimar essa probabilidade? Então, eu vou usar um teste estatístico que vai me responder a seguinte pergunta: considerando que a hipótese nula está correta, e eu executo esse experimento, qual a probabilidade de eu vir a ter uma diferença maior ou igual a essa entre os grupos? Ou vamos supor que eu pudesse repetir esse experimento que eu fiz 100 vezes e que não há diferença de efeito entre os grupos. Dessas 100 vezes, qual seria a frequência esperada de eu ter um resultado com a diferença igual ou maior do que essa? O p-valor vai me dizer exatamente isso. Então, o p foi 0,11. Então, significa que, caso a hipótese nula esteja correta, uma diferença igual ou maior do que essa teria uma probabilidade de 11% de chance de vir a ocorrer. Nesse momento, eu fico diante da seguinte situação. Esse resultado pode até ser que a droga X funcione, que ela reduz o risco de esse paciente vir à necessidade de internação pela doença. Entretanto,
esse resultado tem uma probabilidade ainda razoável de ter acontecido ao acaso. E a partir desse momento, nós nos deparamos com um problema, que é, se eu tenho que tomar uma conclusão a respeito do possível efeito terapêutico da droga X para essa doença, como que eu saio de um cenário em que eu trabalho com probabilidades para um cenário em que eu tome uma decisão, para que eu tome uma conclusão? Então, em bioestatística, se convenciona trabalhar com um ponto de corte de 5%, que seria um P de 0,05. É quando eu tenho um resultado com P menor do que 0,05, por exemplo, 0,04, aquele P está me dizendo o seguinte: caso a hipótese nula esteja correta, ou seja, caso não haja real diferença de efeito entre o tratamento e o placebo, um resultado tão ou mais extremo do que esse, ou seja, uma diferença igual ou maior do que essa entre os grupos, poderia ser encontrada 4% das vezes em que eu repetisse esse experimento. Claro que aqui é uma suposição, não dá para repetir o experimento, né? Mas teria uma probabilidade de vir a acontecer de 4%. Quando é uma probabilidade menor do que 5%, se convenciona como um ponto de corte a partir do qual eu me sinto razoavelmente seguro para rejeitar a hipótese nula e, portanto, ficar com a hipótese alternativa. Por que é 0,05? É uma convenção, poderia ser 0,06, por exemplo. Agora, algumas considerações muito importantes a respeito desses conceitos. Quando eu tenho um resultado, uma diferença entre os grupos, com um P maior do que 0,05, como nós já explicamos aqui, esse resultado ele não significa que a hipótese nula está correta. Eu não posso concluir a partir disso que não há diferença de efeito da droga X em relação ao placebo. Eu não posso concluir que o estudo é negativo nesse sentido. O que eu estou concluindo é que eu não tenho elementos suficientes para fundamentar a crença de que a hipótese nula está errada. Então, esse ensaio clínico ele pode ser considerado negativo no sentido de que eu falhei em rejeitar a hipótese nula, mas não no sentido de dizer que a intervenção e o placebo são iguais, ou que não há uma real diferença entre os grupos. Convenciona-se dizer que o estudo é negativo no sentido de que eu falhei em rejeitar a hipótese nula. Isso é diferente de dizer de que não há diferença entre as duas intervenções. Eu não estou afirmando que a hipótese nula está correta. Eu estou dizendo que ela ainda pode estar correta. Na verdade, eu não sei. Existe alguma probabilidade ainda de a hipótese nula, de eu ter tido aquele resultado, mesmo a hipótese nula estando correta. Existe uma probabilidade razoável. O que é razoável? É até 5%. Menos do que 5%, eu considero que não é razoável crer que a hipótese nula pode estar correta, né? E eu acabo por concluir, rejeitando a hipótese nula, concluo que a hipótese alternativa está correta. Então, por que isso é importante? Porque muitas vezes nós vemos colegas interpretarem de forma equivocada esses resultados e dizer que o estudo demonstrou que não houve diferença, ou que o estudo demonstrou que a droga X não tem efeito. Tá? Na verdade, não foi isso que ele demonstrou. Você teve uma diferença, entretanto, aquela diferença pode ter acontecido com alguma chance, né, tem alguma probabilidade de ter acontecido, mesmo a hipótese nula estando correta. E dessa explicação vem uma conclusão, que é o seguinte: sempre que eu tenho uma diferença entre os grupos, né, ou seja, eu tenho um ensaio clínico em que foi um grupo de pacientes recebeu, no caso, a droga X e outro grupo recebeu o placebo, e o resultado desse ensaio clínico ele falha em rejeitar a hipótese nula, ele falha em falsear a hipótese nula, usando um discurso popperiano, né, uma linguagem popperiana, nós temos que levar em consideração a possibilidade dos pesquisadores terem falhado também em identificar um efeito real da droga X. Por quê? Agora, voltando ao exemplo da moeda. Se eu executo o experimento de lançar essa moeda 10 vezes e tenho um resultado 7 caras e 3 coroas, e com um P 0,34, o que eu posso concluir? Que a moeda pode ainda estar viciada, mas eu não fico suficientemente seguro, suficientemente convicto, né? Eu não tenho elementos suficientes para crer que essa moeda realmente está viciada, ou seja, que a hipótese nula de ela não estar viciada está errada, ok? Isso é diferente de eu afirmar que ela não está viciada. Nesse sentido, o resultado do estudo ele é inconclusivo. Entretanto, se eu repetir esse experimento, vamos dizer que eu executo esse experimento 100 vezes, eu repito o experimento de lançar a moeda 100 vezes e tenho 70 caras e 30 coroas. A partir desse momento, eu percebo que
essa moeda eu até poderia ter um resultado igual ou maior do que esse de diferença, não estando a moeda viciada, né, considerando a hipótese nula verdadeira. Entretanto, a probabilidade seria muito baixa. Seria muito improvável uma moeda não viciada, uma moeda bem balanceada, ao lançar 100 vezes eu ter um resultado 70 caras e 30 coroas, ou um resultado, uma diferença maior do que essa. Então, a partir desse momento, eu fico convencido de que a hipótese nula está errada, deve estar errada. E eu rejeito a hipótese nula e, consequentemente, fico com a hipótese alternativa. Onde que eu quero chegar? Nos dois experimentos, a relação proporcional foi a mesma. Entretanto, como eu tive um número maior de eventos mensuráveis nesse segundo exemplo, eu consegui demonstrar formalmente, eu consegui obter um resultado que, de acordo com o teste estatístico, seria muito improvável de ter acontecido caso a moeda não estivesse viciada. Então, acabo concluindo que ela está viciada. Aqui o raciocínio é semelhante. Então, toda vez que eu tenho uma diferença entre os grupos e essa diferença não tem significância estatística, ou seja, não atinge aquele ponto de corte, eu tenho que considerar a hipótese de isso acontecer porque, na verdade, eu não tive um número suficiente de eventos mensuráveis nos braços do estudo, ok? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, 10 vezes mais pacientes e tivesse 40 hospitalizações no grupo intervenção e 100 hospitalizações no grupo controle, eu teria um P muito menor e muito provavelmente eu rejeitaria a hipótese nula e concluiria que a droga X tem um efeito terapêutico realmente de reduzir esse risco de hospitalizações. Se você está gostando desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos, tá? Então, nesse momento, você deve ter percebido que essa abordagem, com base no valor de P, ela nos impõe uma tensão, que é sair de um cenário em que eu trabalho com probabilidade e eu vou para um cenário em que eu tenho que tomar uma conclusão do tipo sim ou não, né? Ou seja, se houve ou não uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Nesse caso, em literatura de medicina baseada em evidências, já se comenta há alguns anos que essa abordagem ela é limitada, ela é talvez inadequada. E se sugere usar outros recursos que os testes estatísticos também nos dão, como, por exemplo, o intervalo de confiança, para fazer uma interpretação mais precisa dos resultados. Esse vai ser o tema do próximo vídeo, então se você está gostando, curta, compartilha, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos, e nos vemos no próximo, em que nós vamos conversar justamente sobre o que significa o intervalo de confiança e como interpretá-lo corretamente em ensaios clínicos.